Beleza. Então, gente, é um prazer estar em mais uma aula com vocês. Hoje a gente vai falar de modelos de regressão, em especial regressão linear. É uma aula que eu gosto bastante, assim, porque acaba que a gente generaliza muitas das coisas que a gente viu na aula passada de inferência. Tá? Ok. Então, o conteúdo de hoje, a gente vai ver primeiro um breve conceito sobre regressão linear, aí a gente vai ver regressão linear simples e regressão linear múltipla. A gente vai falar um pouquinho sobre coeficiente de determinação, como que a gente trabalha com preditores, com variáveis explicativas categóricas dentro desses modelos de regressão linear, e alguns dos desafios, das barreiras que a gente, às vezes, tem que lidar dentro desses modelos de regressão linear. Então, o primeiro slide que eu quis trazer aqui para vocês é o ciclo da ciência de dados, que eu acho que eu ainda não tinha mostrado essa figura para vocês, mas só para a gente fazer uma breve revisão, tá? Na primeira e na segunda aula, a gente falou bastante aqui sobre esses dois primeiros pontos, sobre importação e arrumação de dados e também sobre transformação. Isso foi o conteúdo da primeira e da segunda aula. Aí, na terceira aula, a gente viu sobre visualização de dados, como criar gráficos, plots dos nossos dados. E aí, na parte de análise descritiva, a gente ainda enquadraria aqui dentro de visualização, e aí, a partir da aula 5 e juntamente com essa aula 6, a gente está falando mais sobre como modelar os nossos dados, como a gente tentar criar modelos estatísticos que representam, de alguma forma, uma fatia da realidade. E essa parte de comunicação e automatização, a gente poderia até dedicar um curso à parte, só para essa parte de como comunicar e automatizar as nossas rotinas de manipulação e análise de dados. Mas só para a gente sistematizar e revisar um pouco o que a gente viu até então sobre essa área de ciência de dados na saúde. Então, a aula de hoje sobre regressão linear, a gente vai falar sobre ela, que é um método estatístico para sumarizar e estudar relações entre duas variáveis contínuas, ou seja, duas variáveis numéricas. A gente vai ver que a gente pode trabalhar associações de uma variável numérica com uma variável categórica, mas, em suma, para a gente entender, primeiramente, a gente tem que entender, então, que a regressão linear sempre vai trabalhar com duas variáveis contínuas. Então, só para introduzir alguns termos para vocês, sempre que a gente fala em X, a gente está falando sobre o preditor, ou variável explicativa, ou variável independente, dentro do nosso contexto de modelagem. E quando a gente fala em Y, a gente está falando em desfecho, ou variável resposta, ou variável dependente, a variável que o pesquisador geralmente está interessado. Então, eu vou usar esses termos aqui de forma a falar preditor ou variável explicativa, vocês entendam como um sinônimo, tá? Um exemplo de possível regressão linear que a gente poderia aplicar seria um problema de tentar descobrir o salário de um sujeito a partir dos anos de estudo desse sujeito, da escolaridade desse sujeito. Então, vamos pensar, uma hipótese que já me surge dentro desse problema, né, seria de pensar que talvez pessoas com mais anos de estudo tenham um salário maior. E aí é isso que a gente pensa quando a gente pensa em uma associação linear, né? Quando alguma coisa sobe, quando uma variável sobe, a outra variável sobe também. Ou quando uma variável sobe, a outra desce de forma linear também, né? Ou uma sobe, uma desce, ou as duas descem, né? Então, a gente quer entender essa associação. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? De altura e peso. Então, deixa eu tentar centralizar isso aqui, tá? Melhor não dar zoom. Então, eu tenho aqui um gráfico de pontos, onde eu tenho 10 sujeitos, e cada uma dessas bolinhas, então, é um sujeito, né? Então, por exemplo, esse sujeito aqui, ele tem mais ou menos 167 centímetros e 85 quilos, né? E aí, cada um desses sujeitos tem uma altura e um peso associado. E aí, a regressão linear, sempre que a gente pensa em regressão linear, a gente tem que pensar em reta. Então, regressão linear é um método de a gente ajustar, que a gente chama, uma reta. Então, a reta que mais se adequa aos nossos dados. Então, aqui a gente consegue ver já pela reta, pelos próprios dados, que parece existir uma associação entre a altura e o peso. Quanto maior a altura, maior o peso
desse sujeito, né? Beleza. Então, qual que é a utilidade das retas, né? Por que a gente ajusta uma reta? Uma regressão linear é ajustar reta, mas por que a gente faz isso? O modelo linear, então, ele pode ser útil mesmo quando os pontos não passam diretamente pela reta. Então, por que isso pode ser interessante? Porque ao invés de a gente tentar entender cada sujeito individualmente, a gente vai modelar o fenômeno, ou seja, a gente vai tentar encontrar uma tendência. Então, nesse gráfico anterior aqui, o que eu queria entender é se existe uma tendência no aumento da altura, se o peso vai diminuir ou se o peso vai aumentar. E nesse caso, a gente sabe, né, já que é algo intuitivo, que quanto maior a altura do sujeito, mais pesado ele vai ser. E a reta nos facilita observar essa tendência. Então, aqui, nessa reta, a gente consegue observar que parece ter uma tendência, né? Quanto maior aumenta esse X, menor é esse Y. Nessa outra aqui, a gente parece enxergar aqui, nessa aqui na direita superior, que quanto maior o X, maior o Y, mas parece ser uma associação um pouco mais fraca. Aqui a gente vê que a associação acaba não sendo tão bem modelada a partir de uma relação linear, porque a gente tem uma associação em U, esse é um possível problema aí da regressão linear, que elas, por vezes, não conseguem responder. E aqui a gente parece não ter padrão nenhum, né, nenhuma tendência nesses dados aqui na esquerda inferior. Então, agora a gente vai tentar entender como que essa reta é construída. Então, a fórmula da regressão linear, pessoal, é essa aqui. É y, ou seja, a nossa variável de desfecho, a nossa variável de interesse, variável dependente, é igual a um beta 0 mais beta 1 x1 mais e de erro ou de resíduo. Aí vamos entender o que é cada uma dessas coisas. Então, o nosso beta 0 é o que a gente chama de intercepto. Talvez alguns de vocês lembrem lá do ensino médio que é o intercepto, mas é o valor de y, ou seja, o valor do nosso desfecho, nesse nosso caso ali era o peso, então é o valor de peso quando x, quando a altura é igual a 0. Já adianto para vocês que o intercepto, muitas vezes, principalmente dentro da área da saúde, da psiquiatria, a gente não vai conseguir interpretar, porque dificilmente a nossa variável explicativa vai ter um valor de 0 que faça sentido, né? Nesse caso, nesse exemplo até que eu trouxe para vocês do peso e da altura, não faz muito sentido, porque a gente não vai ter nenhum sujeito adulto ali com uma altura de 0 centímetros, né? Então, a gente nem tem como interpretar o intercepto, mas vão existir alguns problemas em que a gente consegue interpretar. O beta 1, aqui na fórmula, é o que a gente chama de coeficiente angular, tá? Ou a gente chama de beta, geralmente, né? Só de beta, é como a gente abrevia, né? Que é o que a gente chama de slope em inglês. Então, é basicamente a forma como a gente entende a mudança no y, ou seja, a mudança no peso, aqui nesse caso, a partir do aumento de uma unidade no nosso x. Então, a cada 1 centímetro que a gente aumenta da altura, qual que é o efeito disso no peso desse meu sujeito? Tá? Então, aqui, basicamente o que a gente tem é que o peso de um determinado sujeito, a partir daquele nosso exemplo, é igual ao intercepto mais o nosso beta 1 vezes a nossa altura. Então, o que isso quer dizer? O nosso beta 1 é 0,5. Como que a gente interpreta isso? Quer dizer que a cada aumento de uma unidade no x, ou seja, a cada 1 centímetro a mais na altura desse sujeito, eu vou ter 0,5 quilos a mais no peso desse sujeito. Tá? Então, por que é centímetros e por que é quilos? Né? Porque a gente sempre vai interpretar os coeficientes de uma regressão linear a partir da mesma unidade da qual os dados estão codificados nos nossos dados, na nossa base de dados. Tá? Então, aqui, nessa figura, é o nosso mesmo gráfico ali do primeiro slide, só que aqui, nessa bolinha vermelha, eu trouxe para vocês o que é o intercepto, que é o valor de y quando x é igual a 0. Então, quando a altura é igual a 0, a gente não consegue interpretar, o nosso peso seria menos 4,47 quilos, que a gente não consegue interpretar. Só que quando a gente chega lá perto dos nossos dados, então aqui, ó, a cada centímetro, né, que vai andando aqui no nosso gráfico, a gente vai vendo um aumento de 0,5 quilos, né, de 500 gramas. E aí, quando chega aqui nos nossos dados reais, a reta passa super perto. Então, a reta não faz curva, né, como vocês estão vendo. Então, ela é ajustada
da forma como ela pode ser ajustada, né? A gente vai ver por que a reta ela fica nessa posição, né? Necessariamente nesse exemplo, por exemplo. Então, basicamente, o intercepto, o valor de y do nosso desfecho, quando a nossa variável explicativa é igual a 0, e o nosso beta 1 é quando a gente aumenta uma unidade na nossa variável explicativa, qual que é o efeito disso no nosso desfecho. Então, algumas definições e nomenclaturas que a gente vai usar daqui para frente na aula. Sempre que a gente falar em X, a gente vai estar falando das variáveis explicativas, das variáveis independentes, features, preditores, tudo são sinônimos. Quando a gente usar o X, geralmente a gente vai falar do conjunto de todos os preditores do nosso modelo, de todas as variáveis explicativas. O Y é a nossa variável resposta. Quando a gente usar o Y chapéu, a gente está se referindo à nossa reta, ao nosso modelo predito, tá? E f de x pode ser entendida como o nosso modelo ou hipótese de pesquisa, tá? Então, nesse primeiro exemplo, o nosso x é a altura, em centímetros, e o nosso y é o peso dos sujeitos, tá? Então, agora eu quero falar uma coisinha rapidamente para você sobre o valor esperado e o valor observado. O y, que é o nosso desfecho, ou seja, o peso daqueles sujeitos, é o que a gente chama de valor observado, ou seja, o valor real que a gente observa nos dados, que a gente foi lá, perguntou para o sujeito, ou mediu lá o sujeito, pesou o sujeito, aquele é o valor real. E o y chapéu é o valor esperado, que é o valor da reta. E o y menos o y chapéu é o que a gente chama de resíduo, ou erro. Então, o erro dentro do modelo de regressão linear, ele é o nosso valor real, tá? Então, é o peso real do sujeito menos o valor esperado. E aí a gente vai ver um exemplo aqui de como que a gente verifica isso, né? Então, esse Y chapéu é o nosso modelo. E aqui eu trouxe o mesmo gráfico do nosso peso e da nossa altura para a gente ver aonde que a gente enxerga esse erro. Então, a nossa reta foi ajustada aqui nesse ponto, tá em preto, nesse gráfico. E aí, os sujeitos, então, são em azul. A gente pode ver aqui, vamos pegar esse sujeito, por exemplo, tá? Que eu estou com o mouse em cima. Ele tem mais ou menos aqui uns 178 centímetros de altura. O peso desse sujeito, o peso real dele, é 82,5 kg, né? E ele tem 1,78. Só que, segundo a nossa reta, se um sujeito tem 1,78, ele deveria ter aqui em torno de 87 quilos. Então, o nosso modelo, ele acaba, né, colocando esse peso do sujeito um pouco acima, né? Ele acaba sobreestimando esse peso. Então, essa distância aqui que está em laranja é o que a gente chama de erro, tá, pessoal? É a distância entre o valor real, ou seja, o peso real desse sujeito, com o peso que a nossa reta estima. Então, a soma de tudo isso é o que a gente chama de resíduo do modelo, que é o que o modelo erra. Tá? Mas por que ajustar uma regressão linear? Tá? Existem dois motivos principais pelo qual a gente pode querer ajustar uma função, né? um modelo de regressão linear. O primeiro motivo é um motivo de predição, que a gente faz muito em psiquiatria, né? Em muitas situações, as nossas variáveis explicativas estão disponíveis de forma bem fácil, mas o Y não é fácil de descobrir. Ou mesmo não é possível. Então, dentro de um problema de predição, eu posso querer, por exemplo, e nem é o meu trabalho de mestrado, tentar prever transtorno bipolar após 5 anos. É impossível eu descobrir 5 anos antes se o sujeito vai ter transtorno bipolar, né? Eu não tenho acesso a esse dado. Mas a partir de variáveis explicativas, a partir do meu X, eu consigo, então, utilizar essas variáveis e tentar estimar uma F, uma função, que vai conseguir prever esse valor. Ou que não fosse um diagnóstico, mas fosse, por exemplo, a gravidade de sintomas, né? 1 mês depois, por exemplo, eu poderia tentar prever um valor a partir dessas variáveis explicativas. Então, a gente quer que essa nossa reta seja uma boa estimativa, ou seja, preveja bem o futuro. Um exemplo, com quantos gramas vai nascer um bebê na maternidade do HCPA? Tá? Esse seria um problema de predição. Eu quero ver e tentar descobrir um valor no futuro. E a outra forma que a gente pode estar usando um modelo de regressão linear é inferência. E na inferência, que a gente viu na aula passada com os testes de hipótese, a gente está mais interessado em entender a relação
entre duas variáveis, entre as variáveis explicativas e a nossa variável resposta, o nosso desfecho. Então, exemplos aqui de problemas que a gente poderia solucionar com regressão linear: qual o efeito da idade na função cognitiva dos pacientes bipolares? Então, dentro desse exemplo, eu poderia achar lá, a minha hipótese é de que quanto maior o tempo de doença, maior o prejuízo cognitivo desses pacientes com transtorno bipolar. E aí eu ia querer ver uma reta lá, que quanto maior o tempo de doença, maior o prejuízo cognitivo, né? Ou se eu estivesse avaliando o desempenho cognitivo, né? Quanto maior o tempo de doença, menor o desempenho cognitivo. Outro exemplo seria: os níveis de estresse podem explicar a severidade de sintomas depressivos? Então, eu poderia lá ter uma hipótese de que os maiores níveis de estresse levam a uma maior severidade de sintomas depressivos, né? Então, eu teria lá alguma medida de nível de estresse e teria uma medida de severidade de sintomas depressivos e tentaria ajustar uma reta que vai tentar entender essa associação. Então, nessa aula, o nosso foco é em inferência, ou seja, tentar entender a relação entre essa nossa variável de desfecho, essa nossa variável resposta, e as nossas variáveis explicativas, tá? Alguma dúvida até então? Ou posso continuar? Agora eu estou com um segundo monitor, quem chegou agora, eu consigo ver vocês. Tá tudo certo. Tá bem. Então, gente, o exemplo que eu vou trazer hoje, os dados de exemplo que eu vou trazer hoje para vocês são alguns dados de gambás, tá? Os dados, então, eles têm informações de gambás da Austrália e da Nova Guiné. Esses dados estão no site também do curso, se vocês quiserem baixar para brincar com esses dados depois, reproduzir os exemplos e tudo mais. E são dados que têm aqui dados de local, população, sexo, idade, comprimentos aqui dos gambás e por aí vai. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma regressão linear simples com esses dados dos gambás. Então, lembrando, a fórmula é nossa variável resposta, o y, igual ao intercepto, mais o nosso coeficiente angular, o nosso beta 1 e a variável, né? Então, o exemplo aqui que eu trouxe é se a gente quisesse estimar, ou seja, a gente quisesse explicar o comprimento da cabeça desses gambás a partir do comprimento total desses gambás. Tá? Então, eu trouxe aqui o gráfico e visualmente, tá, a gente já consegue enxergar que parece que quanto maior o comprimento total do gambá, maior o comprimento da cabeça desse gambá, né? Parece que existe aqui uma tendência, né, de quanto maior esses valores, parece que a gente tem uma associação mais ou menos assim, né? Então, aqui eu me dei ao luxo de colocar uma reta na mão, aqui, tentando estimar essa associação, né? Então, eu coloquei uma reta aqui que parece tentar pegar aí essa tendência, né? Mas existe, né, o que a gente chama de melhor reta, existe a reta que mais se ajusta a esses dados, né? Que é essa reta vermelha aqui que eu coloquei e apaguei a minha, né? Então, de fato, né, existe uma associação aí entre comprimento total e comprimento da cabeça que consegue ser observada a partir dessa nossa reta. No R, a forma como a gente ajusta um modelo de regressão linear é muito simples, tá? É bem simples mesmo. A gente usa uma função chamada LM, que vem de Linear Model, ou de modelo linear, né? E a gente vai simplesmente colocar a nossa variável de desfecho, o nosso Y, aqui à esquerda do tio, então, o comprimento da cabeça do gambá, e à direita, a nossa variável explicativa, a nossa variável preditor, que nesse caso é o comprimento total do gambá. E aí a gente usa esse argumento data para colocar qual que é o objeto do data frame onde as variáveis estão contidas. Então, aqui eu trouxe como é que a gente implementa isso no R. Então, a gente quer saber o comprimento da cabeça do gambá a partir do comprimento total dele. Então, no R, a gente vai ajustar aqui a melhor reta com essa função LM, então, assim, que nem estava no slide anterior. E aí, se a gente observa esse objeto aqui que o R cria, ele vai nos dar os dois valores, do intercepto e do comprimento total. Esses dois coeficientes. Então, como que a gente interpreta isso? Tá? Primeiro, o intercepto, né, que é o valor de y quando x é igual a zero. O nosso x é o comprimento total do gambá. Então, quando o comprimento total do gambá é igual a zero,
qual que é o comprimento da cabeça. A gente, de fato, que nem na maioria dos problemas de psiquiatria, a gente não vai interpretar esse intercepto aqui, porque não vai ter um gambá com comprimento total de 0. Mas aqui no nosso comprimento total, no coeficiente do comprimento total, que é o nosso beta 1, tá, ali da fórmula, ele deu 0,57. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada aumento de 1 centímetro no comprimento total do gambá, a gente vai observar um aumento de 0,57 milímetros no comprimento da cabeça. Por que o comprimento total é centímetro e o comprimento da cabeça é milímetro? Porque na base de dados está assim. Então, a mesma coisa, quando vocês estiverem lá interpretando sobre um instrumento qualquer, os coeficientes de vocês têm que estar cientes de qual que é a unidade de medida que está. Se eu estou avaliando lá pela FAST, eu tenho que saber lá que eu vou ter que interpretar esse coeficiente a partir de um aumento de uma unidade da FAST, de score da FAST, vai me dar determinada mudança no outro score de depressão, por exemplo. Então, eu tenho sempre que estar ciente de qual que é a unidade de medida das variáveis que eu estou utilizando no meu modelo. Então, aqui eu sei, né, que a cada aumento de uma unidade, cada aumento de 1 centímetro no comprimento total, eu tenho um aumento de 0,57 milímetros no comprimento da cabeça. Se esse coeficiente fosse negativo, né, eu interpretaria isso da forma contrária, uma diminuição de 0,57 milímetros. Tá? Então, assim como na correlação, né, o sinal ele nos fala sobre a direção desse efeito aqui. Então, a gente tem aqui, substituindo na fórmula, né, que o comprimento da cabeça é igual a 42 mais 0,57 vezes o comprimento total. E a gente pode, inclusive, implementar essa fórmula para tentar prever qual é o comprimento da cabeça, se a gente tem o comprimento total desse gambá. Mas como que essa melhor reta é escolhida, tá, pessoal? Isso é importante de a gente fazer esse exercício lógico, assim, de tentar entender como que a gente chega nessas coisas, né? Por que essa reta é melhor do que a reta que eu estimei lá na mão, né? Que eu mostrei para vocês. A gente quer sempre a reta que erre menos. E aí, quando a gente fala em erro, a gente volta naquela questão do resíduo, né? E uma possível medida de erro que a gente poderia usar para exemplificar essa questão da reta que erra menos é o erro quadrático médio, que aqui tem a fórmula do erro quadrático médio, mas é basicamente a média de quanto o modelo erra, de quanto o modelo se afasta do valor da reta em relação aos valores reais da medida, né? Então, aqui eu tenho a reta que eu escolhi à mão, ali no slide anterior, né? E aqui vocês podem ver que os pontos em preto, então, são os valores reais, né? São os gambás aqui da base de dados. Em laranja está a reta que eu fiz na mão. E em roxo aqui, vocês podem ver que tem um baita caminho até a reta, né? Isso é a diferença aqui, então, dos pontos reais até minha reta. Vocês podem ver que tem tem linhas super grandes, né? Então, isso a média de todos esses erros é o que a gente vai chamar de erro quadrático médio, né? E aí vocês podem ver que a minha reta erra pra caramba. E aqui, a melhor reta, vocês podem ver que tem tracinhos muito menores, né? Uma distância muito menor entre o valor real e o meu valor da reta. Então, por isso que essa reta é melhor que a minha, né? Então, existem vários algoritmos computacionais que estimam essa reta, né? A gente tem como fazer regressão linear na mão também, mas hoje em dia não tem nenhum motivo por quê. Mas, basicamente, essa reta é melhor do que essa aqui na direita, porque ela erra menos, tá? Alguma dúvida até então? Não, Fernando disse um não ali com o dedo. Tá. Vou seguir, então. Qualquer coisa me interrompam, tá, gente? Beleza. A gente viu como é que a gente estima essa reta para um preditor, mas se a gente quisesse usar mais preditores, às vezes, e é muito comum, né, dentro da psiquiatria, em várias áreas, a gente vai querer estimar um determinado valor numérico, né, um desfecho, a partir de várias variáveis preditoras. E aí, para isso, a gente vai ter que adaptar a nossa fórmula, que ela vai passar, então, para y igual a beta 0 mais beta 1x1 mais beta 2x2, beta 3x3, quantas betas a gente tiver que estimar, né? Quantos coeficientes, a gente vai ter um coeficiente para cada variável, um coeficiente de regressão para cada uma das variáveis. Então, aqui, eu adaptei para esse nosso exemplo dos gambás aqui,
que eu quero ainda estimar, então, o comprimento da cabeça desses gambás, mas não só pelo comprimento total dos gambás, mas também pelo comprimento da cauda dos gambás. E aí eu adaptei aqui minha fórmula no R, usei aqui a minha função LM, usei que o comprimento da cabeça é o desfecho, tá? À esquerda aqui do meu tio, e à direita do meu tio coloquei as minhas variáveis preditoras separadas por um mais, né? Então eu quero explicar o comprimento da cabeça a partir do comprimento total e também a partir do comprimento da cauda desse gambá. Tá? E aí usei os dados aqui dos gambás. E aí, o que o modelo vai estimar não vai mais ser aquele nosso gráfico de pontos 2D, né? Ele vai estimar um plano, né? Então, a gente vai ver, ali vai pegar cada um dos gambás, colocar aqui dentro desse plano e vai ver qual que vai ser o comprimento da cabeça predito aqui por esse modelo, né? Então, a gente, cada vez que a gente adiciona uma variável nova, a gente vai adicionar uma dimensão nova, né? Então, a gente nem consegue mais visualizar aqui depois que a gente adiciona mais de 3 variáveis, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui 3 dimensões, né? Mas, basicamente, a gente tem um modelo com 2 variáveis explicativas, tá? Então, o que o R vai nos falar? Aqui, em cima, eu simplesmente ajustei esse modelo linear múltiplo, tá? Com a variável da cabeça como desfecho, o comprimento da cabeça como desfecho, o comprimento total e da cauda como as variáveis explicativas. E aí, eu usei essa função summary, que é resumo em inglês, para a gente resumir um determinado objeto aqui do R, nesse caso, esse nosso modelo linear múltiplo, que a gente chama quando a gente trabalha com mais de uma variável preditora. E aí, o que o R vai nos dar, tá? É uma saída com essa carinha aqui, vocês podem se acostumar já, onde vai dizer aqui a call, né, que foi qual o modelo que a gente ajustou, então o modelo do comprimento da cabeça, pelo comprimento total e da cauda, vai nos falar aqui sobre os resíduos, né, o que o modelo não explica, ou seja, que a gente já sabe que resíduo é erro, né, do modelo, ele vai nos dar aqui a mediana, né, 0,32, isso na unidade da variável de desfecho, mas o que a gente vai se interessar mais aqui nessa saída são os coeficientes, tá? E agora a gente vai interpretar, então, cada um desses coeficientes para entender aqui o que está acontecendo, tá? Primeiro deles, o intercepto, que a gente já sabe, né? Eu vou sempre repetir para a gente ir se acostumando com isso, é o valor de y, ou seja, o valor do nosso desfecho quando x é igual a 0. Nesse caso, quando todos os nossos x são igual a 0. Então, quando o comprimento total da cauda e o comprimento total e o comprimento da cauda fossem 0. A gente não tem gambás com comprimento total nem da cauda de 0, né? Talvez gambás sem cauda até tenha, mas a gente não consegue interpretar, então, esse coeficiente aqui. Então, e isso, repito, né? Dentro da psiquiatria vai ser muito comum a gente não conseguir interpretar isso. Vamos passar para o coeficiente do comprimento total. Tá? Então, a gente tem um coeficiente aqui de 0,64. Isso quer dizer, então, repetindo, né, a cada aumento de 1 centímetro no comprimento total desse gambá, a gente vai observar um aumento de 0,64 milímetros no comprimento da cabeça do gambá. Tá? E no comprimento da cauda, aí a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. A gente tem um coeficiente negativo. E aí eu comentei para vocês que quando a gente tem um coeficiente negativo, a gente interpreta isso da forma contrária, né? Então, a cada aumento de 1 centímetro no comprimento da cauda, a gente observa uma diminuição de 0,27 milímetros no comprimento da cabeça do gambá. Então, o sinal do coeficiente vai nos falar sobre a direção dessa associação. E aí, na aula de teste de hipótese, de inferência estatística, a gente viu sobre os p-valores, né? Que, em geral, a gente assume um p-valor de menos que 0,05 como significativo, né? E o p-valor aqui dentro dessa saída do R, a gente consegue observar a partir dessa coluna aqui, PR maior do que absoluto de T, né? Nessa coluna aqui, a gente consegue observar, então, a significância de cada um dos coeficientes da minha regressão. Então, aqui eu consigo ver que esse coeficiente do comprimento total, ele foi significativo. O comprimento da cauda não foi, né? Deu 0,07. Então, eu até citei para vocês antes essa questão do tamanho de efeito, né? Do coeficiente da regressão, porque, em geral, a gente tem que se ater mais ao tamanho de efeito, que nem eu comentei lá para vocês na aula de teste de hipótese,
do que a significância do resultado estritamente, porque às vezes a gente vai ter um resultado que é significativo estatisticamente, mas o efeito vai ser minúsculo, super pequeno, e não vai ter relevância clínica nenhuma, né? Então, eu sempre recomendo que antes de olhar para p-valor, vocês se atentem aqui no coeficiente da regressão em si e vejam se é um efeito que vai ter algum insight clínico legal, assim, também para vocês discutirem, né? E aí, agora a gente vai conversar sobre esse coeficiente aqui de determinação, que a gente chama, que é o R quadrado, tá? Que nesse caso aqui deu 0,48, né? Mas vamos ver o que é isso, tá? Que a gente também consegue ver a partir dessa saída do R. Então, aqui eu só coloquei, né, a fórmula final, né, para a gente estimar o comprimento da cabeça do gambá, que é 46,8, nosso intercepto, beta 0, mais 0,64 vezes o comprimento total do gambá, menos 0,28 vezes o comprimento da cauda do gambá. Então, assim que fica a nossa fórmula final, né, aqui desse modelo múltiplo. Coeficiente de determinação, pessoal. A gente chama esse coeficiente de determinação de R quadrado, tá? E ele fala sobre a proporção da variância na variável resposta, no nosso Y, que pode ser explicado pelos preditores, pelas variáveis explicativas. O que é isso? É o quanto do nosso desfecho as variáveis que estão incluídas no nosso modelo explicam dele, tá? Da variância dele. Então, a gente tem como estimar ele no R de forma bem simples, vou mostrar para vocês, mas ele é um coeficiente que varia de 0 a 1, ou seja, ele é uma proporção, né? Vai de 0% a 100%, ele pode explicar 20% da variância da variância do meu desfecho, 60%, né? E se ele explicar 60%, lá no R ele vai nos dar um valor de 0,6, né? Porque é um valor que varia de 0 a 1. Tá? Então, no R, como a gente pega isso, é com aquela função lá, summary, a gente coloca o nosso objeto da regressão aqui dentro, e aí a gente usa um cifrão, e aí usa o nome aqui do nosso coeficiente de determinação, que é R.squared, né? E a gente pode extrair também o R quadrado ajustado. O que é, tá, pessoal? Considerando, né, que esse coeficiente de determinação é a proporção da variância do desfecho que as nossas variáveis explicam, tá? Se a gente fosse adicionando, assim, infinitamente mais e mais e mais e mais variáveis, né, no nosso modelo, lá, então, por exemplo, eu tenho lá um modelo para explicar o score de sintomas depressivos de um sujeito. E aí eu vou adicionando lá sexo, idade, escolaridade, sintomas ansiosos, e vou adicionando variável. Conforme eu for adicionando variáveis, maior vai ficando o meu coeficiente de determinação, até que vai chegar um momento que ele vai estar quase em 1, né? Eu vou estar explicando toda a variância daquele meu desfecho. Por isso que existe o R quadrado ajustado, que ele é uma adaptação da fórmula do R quadrado, mas que vai punir o nosso modelo, ele vai dizer basicamente assim para nós, tu pode adicionar variáveis explicativas, mas quanto mais variáveis explicativas tu for colocando, mais eu vou punir esse teu R quadrado. Tá? Então, ele acaba sendo basicamente uma penalização para a gente não ficar adicionando variáveis eternamente e ficar com um coeficiente de determinação super bom, né, explicando toda a variância ali do nosso desfecho. Então, como que a gente apresentaria esse nosso resultado, né, de um coeficiente de determinação de 48,3? Seria o modelo demonstra que 48,3% da variação no comprimento da cabeça dos gambás pode ser explicado ou pode ser atribuído, a gente pode falar assim também, pelo comprimento total e comprimento da cauda dos gambás. Tá? Beleza. Agora a gente vai passar para uma parte que é super importante dentro da psiquiatria, porque a gente tem muita presença disso, que são os preditores categóricos. As variáveis explicativas categóricas. Então, a gente pode ter sexo, é muito comum que a gente insira nos nossos modelos de regressão. Vamos pensar em outra, escolaridade, às vezes a gente coloca lá de forma categórica, né? Ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior completo, por aí vai. Então, tem muitas variáveis que são categóricas dentro da psiquiatria e da pesquisa em saúde em geral. Tá. E agora a gente vai ver, então, como que a gente usa preditores com duas categorias, ou seja, variáveis dicotômicas, né, que a gente chama, variáveis binárias.
Então, eu trouxe aqui uma pergunta de pesquisa a partir de uns dados que a gente tem usado em praticamente toda a aula aí do curso, que são os dados dos pinguins, né? Uma pergunta de pesquisa seria: o tamanho das nadadeiras dos pinguins, elas variam conforme o sexo? Então, eu tenho o meu desfecho, que é numérico. Então, sempre que a gente está trabalhando com regressão linear, a nossa variável resposta, nosso desfecho é numérico, tá? Nesse caso, é o comprimento da nadadeira. Pode variar com o sexo? Então, é um preditor, a variável explicativa agora é categórica. Como que isso vai acontecer? Eu trouxe duas visualizações, um box plot, que a gente viu lá na aula 3, que serve para a gente ver a distribuição de uma variável numérica entre categorias, né? E aqui a gente vê que parece que tem uma tendência aqui do comprimento da nadadeira dos pinguins fêmea ser menor, né? Parece que é ligeiramente menor, tá? E aí aqui eu trouxe um gráfico de pontos, que não é o gráfico mais adequado para a gente visualizar esse tipo de dado, mas eu usei aqui só para a gente ajustar essa reta aqui e ver como que a reta também se adequa quando a gente está trabalhando com variáveis categóricas, tá? Então, a gente vê aqui, sempre que o R for trabalhar com uma variável que é categórica dentro do modelo, ele vai transformar uma variável que é dicotômica, né? Ele vai transformar um dos nossos níveis em 0 e um dos nossos níveis em 1. Então, nesse caso, o que o R vai fazer ali é transformar a nossa variável de sexo, 0 sendo fêmea e 1 sendo macho, tá? E aí, se a gente ajusta o modelo aqui com a nossa função LM e estima os coeficientes, o que acontece? A gente tem um intercepto e um nível de uma categoria da minha variável. Como que a gente interpreta o intercepto dentro do modelo que a gente está trabalhando com uma variável dicotômica? A gente tem que entender um conceito chamado categoria de referência, tá? O R sempre vai pegar uma das nossas categorias e guardar, e transformar no nosso intercepto. Nesse caso, a gente vê que macho está presente aqui, né, como um coeficiente. Então, a gente já entende, né, o R pegou fêmea como a nossa variável de referência. Então, a gente interpreta o intercepto da seguinte forma, pessoal. O intercepto vai ser o valor médio do nosso desfecho, ou seja, do comprimento da nadadeira, tá? Dentro da nossa categoria de referência. Então, o que isso quer dizer é que, em média, o comprimento da nadadeira dos pinguins fêmea é 197 milímetros. Tá? E aí, para interpretar o nosso coeficiente da outra categoria, né, da categoria macho, aqui no sexo, a gente interpreta da seguinte forma, foi 7,14. Né? A gente vai interpretar, então, que em relação à categoria de referência, a categoria fêmea, os pinguins do sexo macho apresentam, em média, 7 milímetros a mais no comprimento da nadadeira do que as fêmeas. Né? Então, essa é a forma como a gente interpreta. Sempre vai ter uma categoria de referência e uma categoria de onde o coeficiente vai ser estimado. Né? E aí, gente, como é que eu escolho? Né? Eu tenho como escolher essa categoria de referência? Tem uma função no R chamada relevel e tem uma chamada factor que a gente pode usar para colocar qual é, principalmente a factor, né? A gente usa a factor com um argumento ref, e a gente pode ver isso no laboratório melhor, que a gente coloca qual que vai ser a nossa categoria de referência aqui para o R, porque a gente poderia querer o contrário, né? Querer ver como é que é o coeficiente das fêmeas em relação aqui ao intercepto dos machos, né? Mas assim que a gente interpreta, então, o coeficiente numa variável dicotômica dentro do modelo de regressão linear. Mas a gente pode querer também usar variáveis com 3 ou mais categorias, que nem o exemplo que eu dei, por exemplo, da escolaridade, né? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior completo, né? E aí é um pouquinho diferente. Então eu trouxe aqui um box plot. Vamos supor que eu quisesse também estimar o comprimento da nadadeira, mas a partir da espécie desses pinguins, que aí é uma variável categórica de 3 categorias, tá? Não é mais uma variável dicotômica. Aí o R vai fazer o seguinte, tá? Ele vai trabalhar com o 0 e o 1 dele, ainda assim, mas ele vai fazer como se fosse transformar, criar novas variáveis, aonde ele vai criar uma variável que, se o pinguim é pinguim de barbicha, vai ter valor 1, se for pinguim Gentoo ou Adélia, vai ser 0.
uma variável que se for pinguim Gentoo vai ser 1, e caso contrário, vai ser 0, né? E aí a gente vai interpretar de uma maneira muito semelhante. Então, a gente tem aqui o intercepto, que a gente já sabe que é referente à nossa variável, de referência, né? A nossa categoria de referência, que é 189,95. A gente vê que tem os pinguins de barbicha aqui e os pinguins Gentoo. Então, a gente está vendo que os pinguins de Adélia não estão aqui, né? Então, eles são a categoria de referência. Então, a gente entende que os pinguins de Adélia, eles têm, então, o comprimento da nadadeira, em média, em 189 milímetros. E aí, o coeficiente a gente sempre interpreta em relação à nossa a categoria de referência. Então, os pinguins de barbicha, em relação aos pinguins de Adélia, tem 5,87 milímetros de comprimento de nadadeira a mais, em média. Os pinguins Gentoo, mais ainda, né? Eles, comparados aos pinguins de Adélia, então, que é o nosso intercepto, aqui a nossa variável de referência, tem 27 milímetros a mais no comprimento de nadadeira, em média. Tá? Então, assim que a gente interpreta, então, a gente sempre vai ter que sacrificar algum nível da nossa variável categórica para estimar o coeficiente de regressão das outras categorias. Tá? Então, também é um exercício, né, na hora de a gente pensar no nosso modelo estatístico, quando a gente for ajustar ali no R, é pensar qual variável que faz mais sentido eu deixar de referência e estimar o coeficiente das outras. Então, um exemplo clássico é, por exemplo, vai estimar dentro da saúde lá o risco ao câncer, né, ao câncer de pulmão. E aí eu tenho lá 3 categorias. Nunca fumou, fuma esporadicamente e, sei lá, fuma todo dia, né? E aí, qual categoria eu deixaria de referência, né? Alguns vão achar, né, que deixar não fumante seria a melhor opção, outros achariam que seria deixar fuma esporadicamente, ver o coeficiente em relação tanto do não fumante quanto do que fuma diariamente. Então, isso é uma escolha também na hora de a gente criar o nosso modelo, pensar na variável, na categoria de referência. Agora vamos falar sobre alguns desafios, algumas barreiras que a gente pode enfrentar na hora de criar um modelo de regressão linear. O primeiro é o da heteroscedasticidade, que a gente traduz, né, por inconstância da variabilidade dos erros. Eu trouxe um gráfico aqui que eu acho que exemplifica bem isso, tá? Então, vamos supor que a gente tivesse o nosso exemplo aqui, tá? Lá do primeiro slide, né? A altura aqui no eixo X, sendo a nossa variável explicativa, e peso no eixo Y, sendo o nosso peso, tá? Sempre que a gente cria um modelo de regressão linear, ele tem um pressuposto de que eu quero que os erros sejam homogêneos, tá? Ou seja, eu não quero que a reta seja super pertinha dos pontos aqui nos valores mais baixos da minha variável explicativa, e aí erre um monte, a minha reta erre um monte depois nos valores mais altos, ou vice-versa, né? Ela acertasse super bem aqui nos valores mais altos da minha variável explicativa, e daí errasse um monte aqui no início. Eu sempre quero que ela erre mais ou menos igual por todo o percurso, né? E aqui a gente pode ver que não é isso que acontece, né? Ela parece performar super bem aqui no início, e aí depois ela performa super mal, né? Ela erra um monte, fica super distante dos pontos, né? E aí isso pode afetar, tá? Muitas das questões de interpretabilidade do nosso modelo. Então, como que a gente diagnostica? Pode ser a partir de uma visualização parecida com essa aqui, né? Um gráfico de pontos, né? Com a reta de regressão. A gente pode usar esse pacote aqui GGLM, que tem uma função que gera vários gráficos em relação a essa questão de homocedasticidade dos resíduos. A gente pode usar testes estatísticos também. O teste Brush-Pagan é muito comum, né? A gente pode usar a partir desse pacote LM-Test, a função BP-Test. E como que a gente trata essa questão, né? Se o nosso modelo está errando um monte lá num extremo da nossa variável explicativa e acertando um monte no outro. A gente pode usar transformações na nossa variável resposta, no nosso desfecho. Então, criar um modelo em cima do logaritmo da nossa variável de desfecho, ou em cima da raiz quadrada da nossa variável de desfecho, ou em cima do inverso, né? Que seria 1 sobre a nossa variável de desfecho. Então, transformações podem ser uma alternativa, e regressão com pesos também podem ser uma alternativa, mas não é tão comum, principalmente dentro da área da saúde, é mais comum essa questão das transformações, tá?
E aqui eu trouxe um exemplo só de uma possível transformação que está ali tentando tratar o problema, né? Então aqui a gente vê que tem esse problema, né? Acerta super aqui no início, né? Nos valores mais baixos, depois nos valores mais altos a gente erra um bocado, né? E aí aqui a nossa regressão linear ajustada em cima da raiz quadrada do nosso desfecho, e aí vocês podem ver que, né, segue um pouco esquisito aqui, né? Segue errando muito mais nos valores mais altos do nosso x aqui, porém, né, a gente vê que já está um modelo melhor, né, mais bem ajustado, mais confiável do que esse nosso modelo aqui da esquerda, tá? Beleza, eu sei que já está dando o nosso tempo, mas eu tinha avisado que ia passar um pouquinho, mas acho que mais 5 minutinhos eu consigo concluir, pessoal. E agora, outro problema, né, outro desafio que a gente também enfrenta dentro da regressão linear é a multicolinearidade, que acontece esse problema quando duas ou mais variáveis preditoras, variáveis explicativas do nosso modelo, são altamente correlacionadas umas com as outras. E, então, o problema principal é que elas não fornecem informações exclusivas. Então, dentro da psiquiatria, da psicologia, a gente poderia pensar, né, que elas não estão elas não estão falando sobre construtos diferentes, elas estão falando sobre a mesma coisa, né? Então, isso pode ser um problema. Um exemplo que eu trouxe aqui é o preço de um imóvel, por exemplo, explicado pela área desse imóvel e o número de cômodos. Então, eu trouxe aqui uma visualização, né? A gente já consegue ver de cara, né, aqui a partir desse gráfico, e, ó, quanto maior a área do imóvel, né, mais caro é esse imóvel, né? Então, a gente vê aqui claramente uma associação linear, onde a gente conseguiria traçar uma reta, tá? Mas a gente tem uma outra variável nesse modelo, o nosso x2 aqui, que é os cômodos, que está referenciado pela cor aqui. E a gente consegue ver o mesmo padrão. Quanto maior o número de cômodos, mais caro é também esse imóvel. Então, a gente se pergunta, né? Será que essa variável da área do imóvel e do número de cômodos do imóvel não está falando sobre a mesma coisa, o mesmo construto? E isso pode ser um problema na hora de interpretar esses coeficientes, tá? Então, os problemas que a multicolinearidade traz é instabilidade numérica na hora de ajustar os modelos. Às vezes a gente muda pouca coisa no nosso modelo e ele, tipo, dá um salto, assim, né? Então, tem essa questão de instabilidade numérica, desvios padrão inflados e também a interpretação dos nossos coeficientes e também dos p-valores fica bastante comprometida, tá? Então, é um problema que a gente tem que tratar. As possíveis soluções são eliminar uma das variáveis que estão muito correlacionadas, então tentar mapear ali qual que é a mais importante no modelo, qual que representa melhor aquele construto que a gente está querendo avaliar, consultar o Variance Inflation Factor, que é uma medida objetiva sobre o quanto as variáveis estão correlacionadas ali, quanto essas variáveis explicativas estão correlacionadas, e aí a gente consegue medir isso a partir de uma função do pacote CAR, chamada VIF, de Variance Inflation Factor. Então, a gente ajusta o nosso modelo e coloca o objeto do nosso modelo dentro dessa função, e ele vai nos dizer aqui qual que é o VIF para cada uma das variáveis do nosso modelo, porque aqui a gente vê que é super alto, a gente vai ver a interpretação e perceber que é super alto. Então, geralmente, com o valor de 1 de VIF, a gente não se preocupa, não tem correlação entre o preditor e os demais preditores ali daquele modelo. Entre 1 e 5, a gente entende que tem uma correlação moderada entre o preditor e os demais preditores ali do modelo. Então, dá para já ligar um sinal amarelo ali. E valores maiores do que 5, aí sim, né, é uma correlação severa entre aquela determinada variável e demais variáveis do modelo. E isso pode afetar os p-valores e os coeficientes da regressão gravemente, tá? Então, potencialmente, eles não vão ser confiáveis, a gente não pode estar interpretando direito aqueles coeficientes, tá? Então, a principal solução que eu recomendo para vocês é essa, né? De mapear ali, muitas vezes de forma teórica, qual que é a variável mais importante para seguir no modelo e excluir aquela outra variável que está muito correlacionada, tá? Outliers, tá? É um outro problema também que a gente deve ter atenção, tá? É bem comum de acontecer, que são as observações muito distantes das outras do conjunto de dados. A gente chama de outliers, ou valores extremos, né? E aqui eu trouxe um exemplo, né? Então, aqui a gente tem uma regressão linear, bonitinha, com o nosso y, o nosso x1 aqui,
super pertinho dos pontos e tudo, né? Isso aqui a gente nunca vai ver na psiquiatria, tá, gente? Em geral, a gente vai ter dados bem mais heterogêneos. Mas aqui, só para dar um exemplo, né, do quanto um outlier pode afetar. Aqui a gente tem esses mesmos dados aqui do gráfico da esquerda, e eu adicionei lá um outlier lá com valor de 50 no nosso Y, né? E aí vocês podem ver o quanto isso já destoa a nossa reta, né, do que seria a reta ideal para esses dados. Claro, tá? Eu vou dizer isso para vocês agora. Como que a gente diagnostica? Visualização univariada, então histograma, boxplot, isso a gente viu na aula de visualização, isso tudo são ferramentas que a gente pode usar para estar observando outliers. Comparação do valor com o desvio padrão, isso também é uma outra técnica que a gente usa, e a distância de Cook, que eu vou falar logo mais. Como tratar? Transformações logarítmicas é também uma solução. O log faz mágica aí muitas vezes, né, dentro da modelagem. Categorizar a variável, então às vezes, por exemplo, eu vou ter lá uma idade muito... É que idade geralmente não tem muito problema, mas às vezes eu vou ter alguma variável que está dando muito problema com o outlier, eu posso categorizar e aí aquele outlier vai só ser agrupado ali com uma outra galera que não é tão extrema. Às vezes isso pode ser uma solução. E remover valores extremos, eu não recomendo, tá, pessoal? Porque se não foi nenhum erro na coleta de dados, tá, não tem muito por que a gente remover aquele dado, porque é um dado da realidade, da nossa amostra, né? Uma pessoa que foi lá, respondeu a nossa pesquisa e aquele dado é válido, tá? Então, remover valores extremos é o que eu menos recomendo para vocês, inclusive não recomendo, né? Aí a forma como a gente usa a distância de Cook, que é uma medida também objetiva para a gente avaliar essa questão dos outliers, é ajustando o nosso modelo, colocando o nosso modelo dentro dessa função do R Cook's Distance, e aí o R vai estimar um valorzinho para cada um dos sujeitos da minha base de dados, tá? E aí tem um ponto de corte que é 4 divididos pelo número de sujeitos da minha base de dados, e aí, nesse caso, daria o valor de 0,36, aqui nesse exemplo. E aí, todos os sujeitos que tiverem um valor acima desse nosso ponto de corte aqui, de 4 divididos pelo número de sujeitos, a gente entende como um outlier, um valor extremo desses dados. Aqui eu só trouxe uma visualização daquele exemplo que eu trouxe no slide anterior, né, que a gente pode ver, então, que esse sujeito 11 aqui, de fato, ele está bem fora ali do padrão do resto dos sujeitos, tá? Beleza. E agora, só para finalizar, pessoal, porque isso é uma coisa que eu, quando estava aprendendo, ficava muito encucado, tá? Que é a diferença entre correlação e regressão. Poxa, Bruno, tu não falou que as duas são usadas para verificar a associação, a relação entre duas variáveis numéricas, né? Mas por que eu vou usar, então, regressão se existe a correlação, né? Então, vou falar primeiro, brevemente, muito rápido, das similaridades. Então, o coeficiente de regressão padronizado, ele é o mesmo que o coeficiente de correlação de Pearson, é a mesma medida. Isso é interessante, o quadrado do coeficiente de correlação de Pearson, então, se a gente pega lá o R da correlação de Pearson e eleva a 2, né, é a mesma medida do que o R quadrado da regressão linear simples. O sinal do coeficiente não padronizado da regressão sempre vai ser o mesmo do coeficiente de correlação, porque ele vai estar falando para a direção dessa associação, então isso também vai ser a mesma coisa, mas nenhum dos métodos responde perguntas sobre causalidade, então isso é muito importante, a gente não pode dizer lá que a minha variável x está causando y, necessariamente. A gente avalia o efeito, né? Então, por isso que a gente estima, né, y por x. Mas a gente não pode dizer que uma coisa causa a outra, né? Existem vários estudos específicos, né, e métodos específicos para responder perguntas de causalidade que a gente nem tem como, e eu nem tenho tanta experiência nisso, e a gente teria que estudar, né, para falar sobre causalidade. Diferenças, então. A equação da regressão linear pode ser usada para fazer predições, coisa que a correlação não nos permite. E aí, acho que aqui é interessante dizer também, eu não quis falar isso no início da aula para não assustar vocês não ficarem meio resistentes, assim, mas a regressão linear, ela pode ser entendida para a gente, né, como o modelo mais simples aí de aprendizado de máquina, né? Então, aí vocês têm interesse em aprendizagem de máquina, a regressão linear é talvez uma das bases aí que vocês vão ter que aprender para aprender o resto dos métodos, dos algoritmos, porque ele é o método mais simples aí de aprendizado de máquina.
Apesar da correlação se referir comumente a relações lineares, o conceito pode estar associado a outros tipos de associação, que nem eu falei na aula anterior. Então, dentro da psicometria, por exemplo, existem vários outros tipos de correlação, como, por exemplo, policóricas, tetracóricas, que não necessariamente falam sobre fenômenos lineares. E esse aqui eu acho que talvez é a mais importante, que a correlação entre x e y é a mesma de y e x, não tem necessariamente uma direção, é só sobre o quanto elas variam, né, de forma semelhante. Mas já na regressão, o coeficiente de regressão vai mudar quando a gente prediz y a partir de x ou prediz x a partir de y, né? Isso é interessante. Por isso que é legal a gente saber claramente, dentro da nossa pergunta de pesquisa, o que é a nossa variável resposta, o que é o nosso desfecho e o que são as variáveis explicativas, né? Então, finalizando, a tarefa de casa é ler o capítulo 8 do livro Open Entry Statistics, sobre regressão linear. Caso vocês queiram se aprofundar, ler o capítulo 9 sobre regressão múltipla e regressão logística. A partir dos dados íris do pacote de dados, então vocês criam um modelo de regressão linear simples e um outro modelo de regressão linear múltipla com as variáveis da escolha de vocês, ali dessa base de dados, é uma base bem simples sobre plantas, e lembre-se que o desfecho, então, sempre deve ser contínuo, ou seja, numérico. E criar também um gráfico de dispersão, lá conhecimentos da aula 3 de visualização, para acompanhar essa análise de regressão linear de vocês, para já tentar descobrir visualmente se existe uma associação ali entre as variáveis que vocês vão avaliar dentro do modelo de vocês. Então, era isso que eu tinha para ver com vocês hoje. Vou parar aqui de compartilhar. E aí, queria ouvir um pouquinho de vocês, aí se vocês ficaram com alguma dúvida, ninguém me interrompeu durante a aula, eu fui seguindo, mas se vocês ficaram agora com alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, eu estou olhando para o lado porque eu estou olhando vocês na segunda tela, tá? Mas eu vou até mudar aqui. Deu, agora eu fico olhando para frente.